boa noite. O Jornal da Record começa com imagens exclusivas da prisão de Roger Abdelmaci, no Paraguai. Condenado a 278 anos de prisão por diversos estupros, ele estava foragido desde 2011. Durante 3 anos, o jornalismo da TV Record seguiu as pistas de Abdelmaci. E hoje, o Domingo Espetacular localizou o ex-médico na capital Assunção. Lá, ele vivia uma rotina discreta, mas com conforto e tranquilidade, junto com a família. Veja agora o relato do repórter Michael Keller, que acompanhou o momento da prisão. A produção é de Leandro Santana. De Roger Abdelmaci, aqui em Assunção, no Paraguai, onde ele vive com a família há 3 anos. Roger Abdelmaci foi preso às 13 horas e 25 minutos de hoje, horário do Paraguai, 14 horas e 25 minutos, horário de Brasília, em frente à escola onde os filhos estudam. As imagens que você vê agora foram feitas através de um telefone celular. A abordagem dos policiais da SENAD, a Secretaria Nacional Antidrogas aqui do Paraguai, em conjunto com o delegado Marcos Paulo da Polícia Federal Brasileira, abordaram Roger Abdelmaci assim que ele saía da Marias School, a escola onde os filhos gêmeos dele estudam. Roger Abdelmaci estava com um boné escuro, uma camisa cor-de-rosa, uma calça escura e realmente não esperava a abordagem por parte dos policiais. Roger Abdelmaci tinha uma vida de luxo aqui em Assunção, no Paraguai. Ele vive aqui com a família há 3 anos. Tinha um carro avaliado em R$400 mil, uma Mercedes preta e um outro veículo que ele utilizava como motorista para levar os filhos na escola. Por um acaso, no dia de hoje, Roger optou por levar os filhos em companhia da esposa, o suficiente para que os agentes da polícia do Paraguai prendessem o médico brasileiro condenado a 278 anos de prisão. Roger Abdelmaci estava transtornado, não acreditava que aquilo estava acontecendo. E o pior, Roger acabou sendo preso no momento de total serenidade e tranquilidade. Roger Abdelmaci morava, inclusive, num bairro nobre de Assunção. E aqui ele vivia a cerca de 50 metros. Era a casa dele, da casa do presidente do Paraguai. Larissa, a esposa de Roger Abdelmaci, ficou transtornada e também emocionada. Gritava durante todo o tempo, meu amor, foi o que ela fez durante a prisão do marido, que foi algemado e colocado dentro do veículo das forças policiais aqui do Paraguai. Roger Abdelmaci já está em solo brasileiro e aguarda a transferência por parte da Polícia Federal. Toda essa história, todos os detalhes desses 10 dias de acompanhamento que nós fizemos de Roger Abdelmaci, você acompanha com exclusividade no próximo Domingo Espetacular. Michael Keller, de Assunção, no Paraguai, para o Jornal da Record. Dezenas de vítimas do médico agora respiram aliviadas com essa prisão. Ele foi levado de Assunção, no Paraguai, para Foz do Iguaçu e será trazido a São Paulo. Por isso, vamos falar agora ao vivo com o repórter Eduardo Ribeiro, direto da sede da Polícia Federal aqui em São Paulo, que tem outras informações. Eduardo, boa noite para você. O que acontece quando Abdelmaci chegar a São Paulo? Adriana, boa noite. O ex-médico de 70 anos, pioneiro no Brasil na fertilização in vitro, será transportado de Foz do Iguaçu para São Paulo de avião amanhã logo cedo. Isso com escolta da Polícia Federal. Assim que chegar aqui à capital paulista, Abdelmaci deve ser levado para o Instituto Médico Legal, onde passará por exame de corpo de delito. E somente depois disso é que virá aqui até a sede da Polícia Federal. Deve ficar na carceragem da PF, que fica no 3º andar desse prédio. O homem que chegou a pagar R$10 mil por mês de aluguel na mansão que vivia em Assunção, no Paraguai, aqui no prédio da Polícia Federal deve ter direito somente a um prato feito, com arroz, feijão, carne e purê de batata. De acordo com especialistas com quem eu conversei durante o dia, por ser uma condenação pela Justiça Estadual, ainda em grau de recurso no Tribunal de Justiça, Abdelmaci deve seguir daqui da Polícia Federal diretamente para o sistema penitenciário estadual, provavelmente a penitenciária de Tremembé, a 142 quilômetros aqui da capital paulista. Aguardando autorização, obviamente, para ter o recurso que os advogados dele mantêm julgado no Tribunal de Justiça. Adriana, Celso.
Eduardo, enquanto você dava essas informações, nós mostrávamos mais uma vez as imagens de Abdelmaci preso em Assunção, no Paraguai, onde ele vivia com a mulher. Ele se casou quando todos os rumores e todas as vítimas já haviam denunciado o estupro, as tentativas de abuso sexual. Ele se casou e vivia, portanto, com a mulher e 2 filhos em Assunção, na capital paraguaia, mas já está em território brasileiro e, como Eduardo Ribeiro informou, será trazido a São Paulo. Só que para que as pessoas possam relembrar esse caso, Abdelmaci foi condenado aos 278 anos de prisão em novembro de 2010. Ele já estava livre, ele passou só 4 meses na cadeia, porque com o habeas corpus ele conseguiu a liberdade, foi condenado, permaneceu em liberdade até janeiro de 2011, quando então tentou tirar um passaporte. Então a justiça desconfiou que ele tentava fugir e então esse habeas corpus foi cassado. Porém, já era tarde demais, Abdelmaci já havia montado uma rede para conseguir fugir e ficou foragido por 3 anos. Agora, Eduardo, com essa prisão, ele que já é condenado deve ser levado logo para um presídio. Agora, novas investigações têm que ser abertas, porque ele passou 3 anos foragido, se casou, a suspeita de que a própria mulher tenha ajudado a criar essa rede para que ele pudesse viver foragido fora do Brasil. Então, há uma nova investigação que tem que começar para que tudo isso seja investigado. Como ele conseguiu identidade falsa, lavar dinheiro, isso fica a cargo da Polícia Federal. Como é que segue agora essa investigação? O fato é que essa investigação já começou, Adriana. É da Polícia Civil e também no Ministério Público Paulista, que já tem horas e horas de gravações através de escutas telefônicas com parentes e amigos, sobretudo no interior de São Paulo, por onde Abdelmaci construiu uma rede que o ajudava a facilitar informações e também a chegar dinheiro até o Paraguai. Essas pessoas serão devidamente processadas pelos seus crimes de contribuição para uma fuga. E a fuga em si não agrava a pena de Abdelmaci, mas o fato é que nenhum juiz em sã consciência deve dar qualquer novo benefício a um homem que já passou quase 4 anos longe do Brasil, justamente afrontando a justiça brasileira. De São Paulo, Eduardo Ribeiro. Ok, Eduardo, daqui a pouco a gente volta a conversar com você. Depois da prisão do ex-médico, o desafio do Ministério Público agora é investigar como Roger Abdelmaci conseguiu dinheiro para levar uma vida de luxo lá no Paraguai. O homem, que já foi conhecido como médico das estrelas, levava uma vida de suposto empresário na capital paraguaia até ser localizado pelo Domingo Espetacular. Com o esconderijo e a rotina descobertos, os tempos de fugitivo de Roger Abdelmaci acabaram hoje. Assim que chegar a São Paulo, Roger Abdelmaci deve ficar à disposição da Justiça aqui na sede da Polícia Federal. O médico que teve o registro profissional cassado foi condenado a quase 300 anos de cadeia no final de 2010. Para este jurista, o tempo foragido deve tornar ainda mais rígido o cumprimento da pena. Ele não vai ter direito a nenhum benefício, não vai dar tempo. E com isso, ele vai cumprir mesmo o limite máximo da lei brasileira, que é 30 anos de cadeia efetiva. O ex-médico foi acusado de estupro por 35 pacientes e por atentado ao pudor por mais 20 mulheres. Ele chegou a ficar preso por 4 meses em 2009, quando enfim foi condenado no ano seguinte. Abdelmaci conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para recorrer em liberdade. Em 2011, com a suspeita de que o ex-médico tentaria fugir, a justiça mandou prendê-lo, mas já era tarde. Nos últimos meses, o Ministério Público Paulista tem apurado outras irregularidades e crimes envolvendo o ex-médico. Apuração de falsidade ideológica, de falsidade material, todos que teriam sido praticados para o favorecimento indevido daquele que estava evitando a aplicação da lei penal. Como nós informamos agora há pouco, o ex-médico Roger Abdelmaci foi trazido de volta ao Brasil para a cidade de Foz do Iguaçu. Vamos até lá falar com o repórter Joab Almeida, que tem novas informações sobre esse caso. Boa noite, Joab. Olá, boa noite. O ex-médico desembarcou em Cidade do Leste, cidade vizinha aqui de Foz do Iguaçu, por volta das 5h30 da tarde. Abdelmaci foi preso em Assunção quando iria pegar os filhos da escola. Ele estava sendo monitorado e investigado pela polícia brasileira na capital paraguaia há algumas semanas. Sempre algemado, o ex-médico foi trazido aqui para Foz do Iguaçu, onde deve passar a noite na delegacia da Polícia Federal e só amanhã de manhã, por volta das 10 horas da manhã,
o ex-médico deve ser levado para São Paulo. Ele aparentava estar bastante nervoso e assustado, segundo os policiais que o receberam na delegacia. De Foz do Iguaçu, Joab Almeida. Joab, nós continuamos com você. Você me ouve, Joab? Só mais uma informação. A polícia informou alguma coisa em relação à mulher de Roger Abdelmaci? Essa foi uma das perguntas que foram feitas agora há pouco numa coletiva na Polícia Federal. A polícia ainda não tem informações sobre quais são os procedimentos que vão ser feitos aí com a mulher do médico e também com os 2 filhos. A situação de toda a família, ao que tudo indica, eles estavam ilegais no Paraguai e até por isso, antes de sair do Paraguai, foi assinado um documento que simboliza a expulsão do ex-médico do país, já que ele vivia ilegalmente no Paraguai. Obrigada, Joab. A mulher estava com ele no momento da prisão e agora a gente aguarda informações sobre o que vai acontecer com ela. Bom, um grupo de vítimas de Roger Abdelmaci criou uma página na internet para trocar informações e ajudar a polícia a encontrar o ex-médico. Hoje essas mulheres comemoraram a prisão do foragido. A mulher que lidera o grupo das vítimas foi estuprada, perdeu o marido e não sabe o que aconteceu com os embriões que ficaram na clínica de Roger Abdelmaci. A história de Silvia é bem parecida. Eu acredito que ele implantou meus óvulos em outras mulheres. Ela chegou a engravidar, mas abortou ao tomar um remédio prescrito pelo ex-médico. Ele me deu medicamento abortivo ao 4º mês de gestação. E eu passei muito mal. A internet foi o canal que as vítimas encontraram para trabalhar juntas em busca de pistas para o paradeiro do foragido. O trabalho de reunir denúncias, documentos por meio de redes sociais e juntar pedaços de informações feito por vítimas de Roger Abdelmaci foi fundamental para a polícia chegar à prisão. Por isso, para essas mulheres, hoje é um dia de comemoração. Nossa, quando eu recebi a notícia, eu fiquei radiante e vou dizer uma coisa para você, senti orgulho. Eu senti orgulho de mim mesma porque eu sei que eu colaborei com isso. Hoje é dia de sorrir, eu estou muito feliz porque foi uma luta muito grande. Eu sofria de pânico e estou conseguindo hoje me libertar de tudo isso. Elas esperam que agora, com a certeza do criminoso atrás das grades, mais vítimas quebrem o silêncio para garantir que Roger Abdelmaci cumpra toda a pena e nunca mais volte a destruir sonhos. A reportagem exclusiva sobre a prisão de Roger Abdelmaci com imagens inéditas vai ao ar no próximo Domingo Espetacular. Os repórteres do programa descobriram o paradeiro do médico depois de uma investigação de 3 anos. E ainda hoje, no Jornal da Record, as investigações, as informações ao vivo sobre a transferência de Abdelmaci para a prisão no Brasil. 6 adolescentes da República da Guiné, na África, afirmam que foram vítimas de um falso agente de futebol. Cada um pagou quase $10 mil para treinar num grande clube de São Paulo, mas segundo eles, foram abandonados. E agora eles estão sob os cuidados do Conselho Tutelar. A etiqueta colada no passaporte dos jovens mostra que eles foram selecionados e viajaram com o aval do governo da República da Guiné na África. Mas 2 meses depois de chegar a São Paulo, eles foram abandonados à própria sorte. A ajuda veio deste ex-jogador de futebol que encontrou os garotos em um cortiço na zona sul de São Paulo. Eles foram despejados da residência. Coloquei em uma casa minha e dei todas as condições naturais para ajudá-los. Os jovens têm entre 15 e 17 anos e, por serem menores, foram trazidos aqui para esta unidade do Conselho Tutelar de Santo André. Eles chegaram a pagar $9 mil cada um para vir ao Brasil. Os adolescentes disseram à polícia que foram trazidos por Moussa Bangora, um agenciador de jogadores em Guiné. Mas a suspeita é de que eles tenham sido vítimas de um golpe internacional. Eles nos dizem que estavam num pequeno quarto nesse cortiço, em 11. Então estariam aí, seriam mais 5 que a gente não tem notícias. O caso já foi comunicado à Embaixada da Guiné em São Paulo e será investigado pela Polícia Federal. Estão assustados, estão com medo, né? Então a gente está fazendo o possível para estar trazendo algo de melhor para eles aqui no Brasil. 31 policiais da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, são investigados pela Corregedoria por vários tipos de crime, que vão de desvio de conduta, agressão, tortura e até homicídio. A violência teria acontecido entre abril e setembro do ano passado.
2 PMs acusados de torturar o ajudante de pedreiro Amarildo de Souza até a morte também estão envolvidos. Acho que falta um pouco mais de qualificação, entendeu? A PM, acho que em treinamento, em equipamentos. Segundo o Ministério Público, 31 policiais da Rocinha torturaram moradores. Adolescentes, idosos e mulheres grávidas estão entre as vítimas. O Ministério Público também pede à Justiça que determine ao governo do estado o pagamento de R$50 mil como indenização para cada vítima e que os acusados sejam expulsos da polícia. Corrupção e violência são os motivos que mais levam PMs a serem excluídos da corporação. De janeiro até julho de 2014, 32 policiais foram expulsos da corporação. No ano passado, 201 militares foram excluídos. Temos que pensar no treinamento, temos que pensar na fiscalização do trabalho policial. O Estado tem que ter uma atitude mais proativa. Não podemos aceitar que regularmente haja casos de tortura e execução sumária. Manifestantes bloquearam uma pista da Marginal Pinheiros, na zona sul de São Paulo. Com a chegada da Polícia Militar, houve confronto. O protesto seria contra uma ação da PM que resultou na morte de um homem. O Ministério Público Federal começou a reconstituição do caso sobre a incineração de corpos durante a ditadura militar na usina de açúcar Cambaíba, em Campos, norte fluminense. Um ex-delegado indicou como os corpos eram lançados no forno. O estouro de uma tubulação causou grande susto na comunidade Dona Marta, zona sul do Rio. Uma casa precisou ser interditada. O abastecimento de parte da região foi interrompido. Ninguém ficou ferido. A Justiça reformulou a decisão de primeira instância e determinou a devolução do helicóptero para a família do senador Zezé Perrella. A aeronave foi apreendida com 443 quilos de cocaína em novembro do ano passado, no Espírito Santo. No Rio de Janeiro, mais 2 policiais militares foram executados. Só esse ano, 14 PMs morreram em serviço e outros 59 quando estavam de folga. Na zona norte da cidade, bandidos que passavam em uma moto atiraram no subtenente da PM que estava de carro. Marcelo Santos, de 47 anos, perdeu o controle do veículo e bateu. As câmeras de segurança da região podem ajudar a localizar os criminosos. A expectativa da polícia é que as imagens revelem se o subtenente foi perseguido até o momento da abordagem e se houve reação. Equipes da Divisão de Homicídios estão nas ruas para identificar testemunhas. Em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, mais um policial foi assassinado. Douglas Silva, lotado na UPP da Fazendinha, no Complexo do Alemão, saía de uma festa quando foi sequestrado e executado. 2 amigos que estavam com Douglas foram torturados e depois libertados. Já o soldado foi carbonizado dentro do próprio veículo. Eleições 2014. Os candidatos à presidência retomam as viagens pelo país no primeiro dia da propaganda eleitoral gratuita. E o PSB anuncia amanhã Marina Silva como candidata no lugar de Eduardo Campos, que morreu na quarta-feira passada num acidente aéreo. Na Catedral de Brasília, políticos do PSB participaram da missa de 7º dia de Eduardo Campos, inclusive Marina Silva. A ex-senadora se comprometeu a honrar as alianças firmadas por Campos. Nesse momento, nosso esforço é de que todo o seu esforço, sua trajetória, sua insistência em renovar a política seja tratado como um legado. A coligação Unidos pelo Brasil decidiu hoje que o vice ao lado de Marina, na chapa que será anunciada amanhã, será o deputado gaúcho pelo PSB, Beto Albuquerque. Já os demais candidatos retomaram hoje a campanha, alguns com viagens pelo país. A presidente Dilma Rousseff visitou usinas em Rondônia, onde gravou programas eleitorais. O candidato Aécio Neves, do PSDB, esteve em Dourados, Mato Grosso do Sul, onde prometeu mais segurança para a região. O controle do tráfico de drogas e do tráfico de armas,
aqui no Mato Grosso do Sul, com mais de 1.500 quilômetros de fronteira. Luciana Genro, do PSOL, fez passeata no centro de Porto Alegre. A população está muito descontente com a política tradicional. O PSOL é a verdadeira nova política. O candidato Pastor Everaldo, do PSC, passou o dia no Rio de Janeiro sem agenda pública. Levi Fidelis, do PRTB, esteve em Brasília e São Paulo em reuniões internas. Eduardo Jorge, do PV, gravou programas eleitorais. Agora as notícias internacionais. O policial americano que atirou em um adolescente negro recebeu apoio nas redes sociais. E a mãe do garoto disse que só a justiça vai trazer paz. Aqui nos Estados Unidos, os protestos contra a morte do jovem negro Michael Brown continuam. Pelo menos 31 pessoas foram presas em Ferguson. A polícia acusa um grupo de manifestantes de atirar nos agentes que não revidaram. 2 pessoas foram baleadas. A tropa de choque usou gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes. Agentes do FBI estão na região para investigar o caso. Crime em família choca Portugal. Théo Taveira. O pai é suspeito de matar a filha, de 4 meses, depois de colocá-la numa banheira com água fervendo. A polícia encontrou a criança neste prédio, no subúrbio de Lisboa. A autópsia revelou que a bebê tinha muitas lesões no corpo. O irmão dela, de 1 ano e meio, também apresentava marcas de agressão e foi levado para um abrigo. O pai teve a prisão decretada e os vizinhos disseram que gritos na casa eram frequentes. E na China, a polícia prende o filho do ator Jackie Chan, Cíntia Godoy. Jayce Chen e outros amigos foram acusados de porte de drogas. Os exames de sangue de Chen, de 32 anos, deram positivo para o uso de maconha. Policiais apreenderam 100 gramas da droga na casa dele. Pela lei chinesa, pessoas portando mais de 50 gramas de droga podem pegar de 3 anos de prisão a pena de morte. No Oriente Médio, trégua em Gaza é interrompida. Herbert Moraes. Israel acusa o Hamas de disparar foguetes durante o cessar-fogo e retoma os ataques à faixa de Gaza. Militantes palestinos violaram a trégua com o lançamento de 3 mísseis contra o sul do território israelense. Ao longo do dia, mais foguetes foram disparados de Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou o retorno da delegação que negociava um cessar-fogo permanente no Egito. Veja a seguir, a primeira seleção do técnico Dunga tem 10 jogadores que participaram da Copa do Mundo. E ainda hoje, novas informações ao vivo sobre a prisão do ex-médico Roger Abdelmaci. Começaram os preparativos para o Grande Prêmio Brasil. Vamos ganhar o Grande Prêmio Brasil e salvar o nosso Aras. Mas um atentado coloca tudo a perder. Nesta terça, logo após o Jornal da Record. Vitória. Se você é diabético, isso te interessa. Em nosso centro de pesquisa, levamos toda uma vida investigando e formulando produtos especializados no bem-estar do seu corpo. Hoje, criamos Goicocheia com Diabetex, o creme especialmente desenvolvido para hidratação da pele do diabético. Seus ingredientes proporcionam alta hidratação para ajudar os diabéticos a melhorar a pele em condições ásperas e com extremo ressecamento. Goicocheia com Diabetex, aprovado pela Associação Nacional de Assistência ao Diabético. O Brasil conhece esta mulher. Sabe da sua seriedade, da sua firmeza, da sua honestidade. O Brasil sabe da competência como ela atravessou a maior crise da economia internacional e impediu que esta crise afetasse gravemente nosso país. O Brasil sabe que ela está cada vez mais experiente e tem muito ainda por fazer por todos nós. Vá em frente, Dilma. Este trabalho não pode parar. Jornal da Record. Oferecimento. Rexona Tecnologia Motion Sense. Proteção muito melhor para que você faça mais. Caixa e Produtor Rural. Parceria feita para crescer. De segunda a sexta, Reinaldo Gotino comanda a informação com a agilidade que você precisa. Balanço Geral. Venha fazer parte de uma das principais escolas de engenharia do país. Estão abertas as inscrições para o Instituto Militar de Engenharia.
de 14 de julho a 1º de setembro de 2014. Acesse o site www.ime.eb.br. Agora você já pode guardar os melhores momentos da sua vida em álbuns exclusivos ou ainda montar presentes personalizados com a sua foto e oferecer a quem você ama. Tudo isso com qualidade, criatividade e ótimo preço. Você só encontra no r7.com/fotos. Acesse já. A expansão da TV digital. A TV em todo tempo e lugar. As novidades na produção 8K. Qual o futuro da televisão? Venha conhecer os impactos da convergência, as perspectivas da interatividade, a integração com a banda larga e as inovações mostradas nos grandes eventos esportivos. Junte-se aos melhores profissionais em televisão e novas mídias. 7 Expo 2014, o maior evento de broadcast New Media da América Latina, de 24 a 27 de agosto na Expo Center Norte. Acesse o site, inscreva-se e faça parte do futuro. Pode ir? Calma. Vai. Daily I still alive. Stay alive. Stay alive. Stay alive. Stay alive. Staying alive. Stay alive. Quer andar de carro novo? Agora você pode. Você só precisa ligar para 0800 020 7844 e aproveitar a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Você vai trocar de carro e pagar parcelas a partir de R$ 391. Só isso, R$ 391 e nada mais. Na promoção Chevrolet Fácil, você ainda tem a vantagem de comprar o seu carro novo sem entrada. É isso mesmo, você não precisa dar entrada. Quer mais? Então escuta essa. Se ligar nesse minuto para 0800 020 7844, você vai concorrer todo mês a 4 sorteios de R$ 25 mil até o final do seu plano. R$ 25 mil para você viajar, fazer compras, enfim, para gastar como quiser. Mas tem que ligar agora. Já imaginou? Você de carro novo e dinheiro na mão? Agarre essa chance. Ligue 0800 020 7844 e conquiste o seu carro com a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Todo dia é dia do Hoje em Dia. Eu lembro da primeira vez que eu fui chamado para fazer esse programa. Celso Zucatelli, seja muito bem-vindo. Mudou a minha história profissional. Hoje em Dia trouxe para o ar na televisão brasileira uma fórmula que mexeu com a concorrência. Muito bem-vindo à estreia do nosso Hoje em Dia. A informação é tratada com muito respeito. Hoje em Dia continua acompanhando tudo o que acontece no Japão. O telespectador espera da gente verdade. A nossa missão é ser verdadeiro com esse telespectador. É muito difícil você manter um programa na televisão brasileira 9 anos no ar. E o que eu posso dizer para esse telespectador é muito obrigado. Obrigado por confiar na gente. Já no estúdio. O nosso Hoje em Dia é feito para você. A primeira lista de convocados do técnico Dunga trouxe novidades e também jogadores que defenderam o Brasil na última Copa. É tempo de reconstruir a seleção. O novo técnico tem pressa e exige preparo dos jogadores. Cada jogador que for convocado, ele tem que aproveitar cada segundo, cada minuto, cada treinamento e ele tem que vir preparado. Recado bem ao estilo Dunga para 22 jogadores. Os goleiros Jefferson e Rafael, os laterais Maicon, Danilo, Felipe Luiz e Alexandro, os zagueiros Gil, Marquinhos, Davi Luiz e Miranda, os meio-campistas Luiz Gustavo, Fernandinho, Elias, Ramires, Oscar, Everton Ribeiro e Felipe Coutinho. Os atacantes Hulk, Neymar, Ricardo Goulart, William e Diego Tardelli. Dunga chamou 10 jogadores que disputaram a Copa e 6 que atuam no Brasil. Procurou mesclar experiência e juventude. O momento é de renovação, mas de conseguir resultados também, para recuperar o prestígio da seleção. Não só como eu, mas como o Gil, como outros jogadores do Corinthians aqui, querem disputar essa eliminatória e colocar o Brasil para disputar a Copa do Mundo e vencê-la, né? O primeiro amistoso está marcado para o dia 5 de setembro nos Estados Unidos, uma data especial no calendário de Dunga. A nossa Copa do Mundo começa no jogo contra a Colômbia. A previsão é de pouca chuva sobre o Brasil nos próximos dias.
alerta para a umidade do ar baixa na maior parte das regiões. As imagens de satélite mostram muitas nuvens sobre o extremo norte do Brasil. Amanhã, áreas de instabilidade do mar provocam chuva isolada em quase todo o litoral nordestino. Também ocorrem pancadas de chuva na área cinza entre Amazonas e Amapá. Em toda esta mancha amarela do mapa faz sol. O calor e o tempo seco aumentam o risco de queimadas entre as regiões centro-oeste e norte. E à tarde, a temperatura chega aos 39 graus em Porto Velho. Calorão também em Fortaleza, com 33 graus. Cuiabá pode entrar em estado de emergência por causa da baixa umidade do ar e do calor de 39 graus. A capital com temperatura mais baixa será Curitiba, com 23 graus. Veja a seguir, Polícia Federal faz operação para combater a pornografia infantil pelo país. E ainda nesta edição, os detalhes da vida ilegal no Paraguai do ex-médico Roger Abdelmaci. Safra Recorde e homenagear os produtores rurais. E eles têm mais um motivo para festejar, o crédito rural da Caixa. Terra sertaneja, e a mãe natureza nos presenteou. Fartura na mesa do trabalhador, plantando a paz, só se colhe o amor. Caixa e produtor rural. Uma parceria feita para crescer. Caixa, a vida no campo, pede mais que banco. Isso é caspa. Descamação, irritação, pele morta do couro cabeludo. A caspa é uma doença que não se resolve com um shampoo comum. Medicasp elimina o fungo e melhora a aparência do seu cabelo. Tenho caspa? Vou à farmácia e peço Medicasp. Em 2013, meu irmão foi morto por uma bala perdida. Como presidente, lutarei com todas as minhas forças para combater o crime e a corrupção neste país. Sou o pastor Everaldo. Não vou decepcionar você. Não vou decepcionar o Brasil. Mozão, compra carne que eu já vou fazer aquele rosbife. Friboi, tá? Claro, amor. Friboi que é de confiança. Boa, mozão. Vai na confiança. Aqui, a segurança alimentar é fundamental. São mais de 32 programas de qualidade. O ambiente está sempre a 10 graus, a temperatura ideal. É isso aí. Nossa, amei. Isso sim é confiança. Friboi, carne confiável tem nome. Para um Brasil forte, precisamos de famílias fortes. E é realmente o que um país precisa. Pastor Everaldo, 20 para presidente do Brasil. Pastor Everaldo, presidente, 20. Hoje é terça-feira, dia de namorar e necessita toda energia. Você precisa de Shot B, toda a energia do Complexo B, mais a proteção de um moderno multivitamínico e todo o vigor do Guaraná. Se você não sentir que o Shot B é o melhor multivitamínico para você, devolvemos o seu dinheiro. Green, nesta terça, um detetive vai lutar para impedir que os contos de fada dominem o mundo real. Na Record. Venha fazer parte de uma das principais escolas de engenharia do país. Estão abertas as inscrições para o Instituto Militar de Engenharia. De 14 de julho a 1º de setembro de 2014. Acesse o site www.ime.b.br. Este é o meu cabelo antes do Tio Nacho Clareador, depois do Tio Nacho Clareador. Tio Nacho Clareador é o único que combina a camomila com o poder da geleia real, que clareia mais de 1, 2 ou 3 tons de seu cabelo. Experimente Tio Nacho, o rei da geleia real. Denúncia, flagrante, a notícia ao vivo, de segunda a sexta, Cidade Alerta. Quer andar de carro novo? Agora você pode. Você só precisa ligar para 0800 020 7844 e aproveitar a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Você vai trocar de carro e pagar parcelas a partir de R$ 391. Só isso, R$ 391 e nada mais. Na promoção Chevrolet Fácil, você ainda tem a vantagem de comprar o seu carro novo sem entrada. É isso mesmo, você não precisa dar entrada. Quer mais? Então escuta essa. Se ligar nesse minuto para 0800 020 7844, você vai concorrer todo mês a 4 sorteios de R$ 25 mil até o final do seu plano. R$ 25 mil para você viajar, fazer compras, enfim, para gastar como quiser. Mas tem que ligar agora. Já imaginou? Você de carro novo e dinheiro na mão?
Agarre essa chance. Ligue 0800 020 7844 e conquiste o seu carro com a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. De segunda a sexta, será que o amor será capaz de superar a raiva? Vitória, a novela da Record. Maevans trouxe para você a queratina brasileira. Lave, seque, aplique, penteie e alise. Você já não tem mais que ir ao salão ou gastar fortunas. Novo Maevans Queratina Brasileira. Cabelos lisos por até 3 meses. Vida de azarado. Você vai conhecer Mauro Shampoo, que joga no pior time do mundo. Eu fiz 10 anos de carreira. Um homem que foi atingido por 2 raios na cabeça. Como isso pode acontecer? E ainda, as histórias de quem quase ganhou na loteria. Se tiver 10 bolão, tiver 10 pessoas me chamando, eu vou nos 10. Ficou curioso em saber que azar foi este? Tem um dia que eu levanto 4 horas da manhã, 5 horas para ir trabalhar nesse asa que não chora. Nesta quarta, logo após José do Egito, no Câmera Record. Vinte pessoas foram presas acusadas de envolvimento na adulteração de leite em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. O repórter Cristiano Dalcin tem as informações. Boa noite, Cristiano. Boa noite. A operação prendeu acusados no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. As investigações, que começaram em abril, acusam uma empresa de misturar leite com ureia e formol. 20 pessoas foram presas em 2 indústrias, nas cidades de Xaxim e Mondaí, em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na filial de uma indústria catarinense, na cidade de Vista Alegre, no norte gaúcho. De Porto Alegre, Cristiano Dalcin. Obrigada, Cristiano. E no Rio de Janeiro, uma empregada doméstica agredida há 7 anos por jovens de classe média alta vai receber indenização. Quem tem os detalhes é a repórter Diana Rocha. Boa noite para você, Diana. Boa noite. Os 5 jovens terão de pagar uma indenização de R$500 mil por danos morais à empregada doméstica Cirlei Dias. Ela foi agredida e ainda teve o celular e o dinheiro roubados enquanto aguardava num ponto de ônibus na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Na época, os rapazes justificaram a agressão, dizendo que confundiram Cirlei com uma prostituta. Do Rio de Janeiro, Diana Rocha. Obrigado, Diana. Pacientes de um hospital em Joinville, Santa Catarina, são infectados por uma superbactéria. As informações com o repórter André Rode. Boa noite, André. Boa noite. A direção do Hospital São José confirmou hoje o surto da superbactéria KPC. 11 pacientes permanecem isolados na instituição. 4 pessoas morreram nos últimos dias. 3 delas infectadas foram vítimas de outras complicações. E a 4ª pessoa teria morrido em consequência direta da superbactéria, que é resistente a antibióticos. A direção disse que está tomando todas as medidas de controle. De Florianópolis, André Rode. Obrigada, André. E olha que susto lá em Belo Horizonte. Enfermeiros de um hospital ficaram em pânico depois de encontrar um prontuário médico de um paciente com a suspeita do vírus Ebola. A denúncia surgiu neste hospital, um dos maiores de Belo Horizonte. Enfermeiros contaram que o paciente tem 78 anos. Ele chegou de um país africano 2 semanas atrás e logo foi internado. O boato de que o homem poderia ter contraído o vírus Ebola se espalhou rapidamente. Assustou enfermeiros, pacientes e muitos mineiros nas ruas. Mas, segundo o hospital, o idoso está sendo tratado contra um início de pneumonia. Não há qualquer indício de que esse paciente pudesse estar realmente com essa infecção. Mais de 1.200 pessoas morreram no continente africano por causa do vírus Ebola. A transmissão ocorre pelo contato direto com sangue e secreções de uma pessoa doente. Os pacientes devem ser mantidos em isolamento e os profissionais treinados. Em São Paulo, bombeiros receberam roupas especiais para tratar possíveis doentes. Segundo o Ministério da Saúde, apesar dos boatos em pelo menos 3 estados brasileiros, não há casos do vírus no Brasil. Até hoje, nós não tivemos nenhum caso suspeito de Ebola. Bom, as pessoas nesse momento precisam manter a calma. A epidemia é grave, preocupa o mundo todo, mas como disse o Ministério da Saúde, é rumor, é boato, não pode acreditar nisso agora, não há nenhum caso registrado no Brasil. Tranquilidade por enquanto, né? Claro.
A Polícia Federal fez hoje uma operação para combater a pornografia infantil divulgada na internet em vários estados brasileiros. Dezenas de CDs, computadores e discos rígidos foram apreendidos. 11 pessoas, entre elas um professor, acabaram detidas pela divulgação de material pornográfico. No total, a operação de combate à pedofilia se distribuiu em 15 estados brasileiros. As investigações começaram a partir de monitoramento das redes sociais. É na internet que muitos criminosos divulgam imagens de crianças e adolescentes. Sem dúvida nenhuma, nós vamos localizar essas pessoas que utilizam muitas vezes do anonimato. Os suspeitos serão indiciados pelos crimes de armazenamento e troca de pornografia infantil. Se condenados, as penas variam de 4 a 10 anos de prisão. Uma pesquisa inédita da USP revela que a população de São Paulo respira um ar 4 vezes mais poluído que o índice aceito pela Organização Mundial da Saúde. E os nossos repórteres fizeram um teste em trabalhadores que passam muitas horas nas ruas. Veja agora o resultado. Perigo solto no ar, escancarado diante dos olhos. No escapamento dos carros, numa massa cinzenta no horizonte. Em 1 década e meia, a poluição deve matar mais de 200 mil pessoas no estado de São Paulo. Problemas respiratórios, cardiovasculares, agravamento de doenças. Quanto mais exposto à fumaça, pior. Rotina na vida desse motorista. Os sintomas são assim frequentes, né? Acidores na garganta, ressecamento dos olhos, falta de respiração. Seu Paulo trabalha mais de 10 horas por dia pintando caminhões nesse posto. Às vezes você não aguenta nem o nariz, fica aquela corrosão dentro do nariz, aquele negócio entupido, os olhos coçam, entende? Eu já estou até com problema de vista já, né? Devido à poluição mesmo. Material tóxico que aumenta em 6 vezes os riscos de morte. Seria uma correspondência, né, de 3 cigarros por dia. A estatística é do Instituto de Patologia e do Laboratório de Poluição Atmosférica da USP, que alertam: a poluição é mesmo perigosa. Pode causar desde um derrame cerebral até a infertilidade. Entre as capitais, São Paulo é a mais poluída. Durante esses estudos, os pesquisadores costumam fazer uma média diária anual. E o resultado já é impressionante. Um índice de poluição até 4 vezes maior do que o indicado pela Organização Mundial de Saúde. Mas dependendo do local e do horário, esse índice é bem maior. Nós estamos agora, próximo à avenida movimentada em São Paulo, por volta das 10 horas da manhã. E o índice já ultrapassa quase 10 vezes mais do que o número indicado. Resolvemos fazer um teste mais preciso. O Estevão é do interior da Bahia, mas há 16 anos mora na cidade de São Paulo. Há quase 10, trabalha como motoboy. Passa pelo menos 9 horas por dia no trânsito de São Paulo. E hoje ele vai fazer um teste pra gente, para medir a poluição que ele respira todos os dias. Ajuste aí a melhor forma, hein? Ruas, avenidas, marginais. E o resultado impressionante. Se a gente pegar o índice da Organização Mundial de Saúde, quantas vezes mais do que o índice indicado, que é de 10? 40 vezes mais, né? Dá um certo receio das doenças. Sim, depois de uma pesquisa dessa então, fica maior ainda, né? Saudável não é de jeito nenhum. Com certeza não. Nem saudável, nem tão invisível assim. Os acusados de matar o cinegrafista Santiago Andrade serão levados a júri popular. A decisão foi anunciada agora há pouco pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Caio Silva de Souza e Fábio Raposo Barbosa são acusados de atirar o rojão que atingiu o cinegrafista da TV Bandeirantes durante uma manifestação em fevereiro deste ano. Eles respondem por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, com uso de explosivo e sem chance de defesa da vítima. A data do julgamento ainda não foi definida. Veja ainda nesta edição novos detalhes da prisão de Roger Abdelmaci, um dos fugitivos mais procurados do Brasil. Ele estava em Assunção, no Paraguai, e foi localizado pela equipe do programa Domingo Espetacular.
E na série especial, você vai conhecer a história do jovem que lutou desde a infância contra a obesidade e só conseguiu perder peso quando mudou a maneira de pensar. O que será que ele fez, hein? A gente te espera logo depois do horário eleitoral gratuito que começa hoje. Até já. Até já. O Jornal da Record está de volta e vamos falar da prisão do ex-médico Roger Abdelmaci. Ele estava foragido desde 2011 e vivia com a família no Paraguai, até uma equipe do Domingo Espetacular localizá-lo. Então vamos ao vivo à sede da Polícia Federal em São Paulo conversar com Eduardo Ribeiro, que tem novas informações sobre esse caso. Depois de 3 anos foragido, Eduardo, como é que vai ser essa primeira noite? Onde vai ser a primeira noite de Abdelmaci atrás das grades? Adriana, esta primeira noite será em Foz do Iguaçu, na sede da Polícia Federal Paranaense. Amanhã, Abdelmaci deve ser trazido de avião, no avião da Polícia Federal, para São Paulo, vai pousar em Congonhas e vai ser levado para o Instituto Médico Legal para um exame de corpo de delito, direito dele, justamente para comprovar que ele não sofreu qualquer tipo de maus tratos. Só então é que ele dará entrada à sede da Polícia Federal aqui de São Paulo. Abdelmaci deve ficar numa cela que fica na carceragem, que ocupa o 3º andar ou parte do 3º andar deste prédio. A cela é de alvenaria, tem um colchão, tem chuveiro, também tem uma pia e um vaso sanitário. Até ser capturado hoje, Roger Abdelmaci, de 70 anos, era um dos fugitivos mais procurados pela Justiça brasileira. E essa captura só foi possível a partir de uma investigação por lavagem de dinheiro, que acabou com a apreensão de documentos numa fazenda do ex-médico no interior de São Paulo, na cidade de Avaré. Os advogados de Roger Abdelmaci não quiseram comentar a prisão, disseram apenas que aguardam o julgamento da apelação feita ao Tribunal de Justiça. De São Paulo, Eduardo Ribeiro. Obrigada, Eduardo. E de São Paulo, vamos agora até Foz do Iguaçu, para onde Abdelmaci foi levado logo depois de ser preso na tarde de hoje em Assunção, no Paraguai. Lá está o repórter Joab Almeida, que tem os detalhes de como vai ser o pernoite desse ex-médico na cidade. Boa noite, Joab. Boa noite. Em princípio, o delegado responsável pelo caso deve deixar o ex-médico numa cela separada dos demais presos da delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu. Mas isso e os outros detalhes da transferência deverão ser definidos nas próximas horas. A Polícia Federal ainda revelou em entrevista que o ex-médico levava uma vida bastante tranquila e de muito luxo em Assunção, na capital paraguaia. Ele, a mulher e os 2 filhos moravam numa mansão num bairro de classe média alta e eram inclusive vizinhos do presidente do Paraguai. O ex-médico também usava documentos falsos e dizia para os vizinhos ser produtor de laranja no Brasil. Voltamos a São Paulo. Obrigada, Joab. Suzane von Richthofen pediu à Justiça para não ser transferida do presídio de Tremembé, em São Paulo. Suzane escreveu uma carta para a direção abrindo mão do benefício do regime semiaberto. A penitenciária só tem estrutura para ficar com as presas do regime fechado. Suzane diz que não quer deixar de trabalhar nas oficinas da unidade. Ela foi condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais em 2002. Veja a seguir a nossa série de Bem com a Balança. A incrível história de João. Ele era ansioso e não parava de comer. Como será que esse jovem conseguiu vencer a obesidade? Começaram os preparativos para o Grande Prêmio Brasil. Vamos ganhar o Grande Prêmio Brasil e salvar o nosso Aras. Mas um atentado coloca tudo a perder. Daqui a pouco, não perca. Vitória. Quer eliminar o fungo das unhas? Com Laquesia você pode. Por apenas R$ 29,90, Laquesia extermina o fungo das unhas. Veja o resultado, é fácil. Apenas R$ 29,90. Laquesia extermina o fungo das unhas. Laquesia é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou farmacêutico. Leia a bula. Sou um novo jeito de consumir para todos nós.
A matéria-prima do meu trabalho é o Brasil, o povo brasileiro. Eu canto a nação que pulsa nas minhas veias e tenho certeza que você é assim também. Onde quer que você esteja, é o Brasil que fala mais alto no seu coração. Por isso, nessas eleições, não deixe de votar. Não importa onde você esteja, decida o destino da nação que dá ritmo à sua vida. Participe do maior show de democracia do nosso país. Eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você. Vem pra urna. Se você é o seu negócio, precisa ter Cielo Mobile com leitor de cartão, chip e senha. Ele aceita cartões das principais bandeiras do Brasil e do mundo. E mais, aceita qualquer tipo de pagamento. Débito, crédito, cartão refeição, até crediário. Cielo Mobile é a solução completa e segura para você. Quer mais? Vem para Cielo. Baixe o aplicativo no seu celular. Cielo Mobile. Não tem comparação. Asepsia, direto ao ponto. Essa é a Isabela. Faz alguns dias que ela está experimentando os lenços Asepsia. E hoje ela conta como foi. Eu tenho a pele oleosa e é um horror. Parece que eu tô o tempo todo transpirando, é horrível. E com os lenços Asepsia, eu senti na hora, assim, a pele limpa, sem brilho, foi ótimo. Use lenços Asepsia no rosto e elimine o excesso de oleosidade. O mais legal é que eu posso levar os lenços Asepsia pra todos os lados, passar e já tá pronto. Faça como a Isabela. Vá direto ao ponto. Use Asepsia. Asepsia, direto ao ponto. Olha só que obra-prima, ela ali em cima com os cabelos longos e para ela um elogio nosso Novo Palmolive Naturals com microcristais de turmalina, que fortalece seus cabelos da raiz às pontas. Ele fica longo. Moça dos cabelos lindos e longos que merecem lindos elogios. Palmolive Naturals Longo Sedutor. Cabelos tão bonitos que eles vão te cantar. Nossa, menino, que é isso? Mas que abdômen é esse? Tava correndo pra me ver, mofão. Você aí com essa lambisgoia e eu toda trabalhada no pink. Libera a moita, capivara. Fiz um bom negócio. Não serve mais? Baixa o aplicativo e faz logo um bom negócio. A cada minuto, 4 coisas vendem. Negócio.com. Já vendeu. Está chegando a hora mais importante na vida dos brasileiros, as eleições. É a hora de decidirmos o destino do nosso país. Não deixe ela passar. É só dia 5 de outubro. É a sua chance de votar. Exerça seu maior direito como cidadão. Vote, vem pra urna escolher o futuro do Brasil. Vambora! Seu voto vale o Brasil inteiro. TSE, Justiça Eleitoral. Maevans trouxe para você a queratina brasileira. Lave, seque, aplique, penteie e alise. Você já não tem mais que ir ao salão ou gastar fortunas. Novo Maevans Queratina Brasileira. Cabelos lisos por até 3 meses. Eu sou como você, batalho e não paro por uma gripe. Eu sou Coristina D. E você? Coristina D cuida de você. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Jornal da Record. Oferecimento. Rexona Tecnologia Motion Sense. Proteção muito melhor para que você faça mais. Caixa e Produtor Rural. Parceria feita para crescer. Todo o poder da geleia real de Tio Nacho, agora com extratos de plantas medicinais. Nada pode igualar o poder de perfeição capilar do novo Tio Nacho Ervas Milenares. Fórmula poderosa para um crescimento rápido de seus cabelos. Os extratos de nossas flores e plantas ficam em cada poro depois do banho. Verá seu cabelo crescendo mais saudável do que nunca. Apresentamos a riqueza natural das ervas milenares. Tio Nacho, o rei da geleia real. A busca pelo peso ideal, mas sem loucuras ou dietas milagrosas. Hoje, na série De Bem com a Balança, a história do jovem que, desde a infância, tentava superar a obesidade. A reportagem é de Carlos Dornelles. Um adolescente chegando aos 150 quilos. Desde criança, João não parava de engordar, mas a gente vai conhecer hoje um João bem diferente. Esse que vem aí, ó, o João
depois do milagre. Tudo bom? Beleza? Beleza. Prazer, Carlos. Prazer, João. Maravilha. Podemos entrar, hein? Podemos. Vamos lá? Vamos. Chegamos justo na hora do café da manhã e um flagrante. João toma suco de melancia e mais, come salada de fruta. Mas se a gente viesse aqui antes, o que a gente ia encontrar no seu café da manhã? Antes? Bastante pão, leite com chocolate. É a alimentação básica de muito jovem que a gente conhece por aí. Mas João está conseguindo mudar. E o mais incrível, com prazer. Por que antes parecia impossível e agora está parecendo tão fácil? Acho que é porque eu não conhecia. Eu não ia atrás. Então a mudança foi aqui dentro, na sua própria cabeça, né? Você decidiu o que ia fazer. Sim, ir atrás e conhecer. Depois que conheceu, gostou. Gostou de muitas outras coisas. Almoço e janta estão prontinhos no congelador. Um garoto da idade dele pode pensar assim, que coisa sem graça, já vem tudo congelado e tal. E você, o que acha do gosto? Eu acho muito bom e mais prático. Porque só você colocar no micro-ondas está pronto. Aqui é panqueca de cenoura. Você gostou? Com couve-flor. Tem um pouquinho de carne também aqui, né? E com couve-flor. Gostou? É boa. Tudo é bom. Eu acho. Aqui, bife a rolê com purê e vagem. Provado também? Aprendeu a comer de tudo, mas sem exageros. Acho que o erro vem da família também, né? Então não era só ele, assim, ele não quer comer. Não, eu acho que o erro vem da família. A gente traz comida errada para a mesa. Ele tinha problemas na época, com o peso excessivo que ele tinha problemas de respiração, ele tinha problemas de não dormir direito, roncava, não andava uma quadra, agora está andando quase 10 km por dia, quando dá vontade e tudo mais. Quer dizer, mudou o ritmo. Então não foi só o peso dele que mudou, não? Mudou a cabeça tudo, mudou autoestima, também. mudou o comportamento, agora tem umas meninas tocando aí, antigamente não tinha. Será que foi isso que a gente ouviu no meio da conversa? Caminhadas? Para quem nunca fez exercício? Pois é isso mesmo, quase todo dia de manhã. Você imaginava antes que um dia assim, você ia fazer exercício, caminhar e ainda sentir prazer? Acho que não. Não. Que transformação para um jovem que sofreu muito só porque era diferente. O que diziam para você? Botavam apelido? Botavam. De quê? Era sempre o gordinho da classe, né? E aqueles que a gente conhece, de baleia? Sempre. É? Sempre na maldade, né? Eu cheguei ao ponto de ficar desesperada e chorar rios por causa do João, porque eu não sabia mais o que procurar. E aí eu cheguei a pensar na cirurgia bariátrica. Mas tinha medo, porque na época ele tinha 16 anos. Mas que mágica é essa, então, que fez João escapar da cirurgia? Fez uma dieta funcionar quando tantas outras já tinham falhado? Nós fomos procurar a resposta bem perto dali. Aqui. A nutricionista do João é vizinha, mora aqui do lado, 2 casas ao lado. E foi fundamental nessa transformação. E aí, prazer, tudo bem? A gente veio fazer uma visitinha rápida aqui só para... Elizabeth, primeiro, convenceu o garoto de que era possível mudar. Ele nunca deixou de ir num churrasco, ele não deixou de tomar a bebidinha dele, mas tudo, como assim, na hora certa. Mas o segundo passo foi essencial. Mais do que a comida, mudar a cabeça. Foi com a acupuntura que João aprendeu a relaxar, não descontar a ansiedade na comida. E você era muito tenso? Sim, e ansioso. Ansioso? E você escondia isso dentro de você? Eu acho que sim. Agora entra a minha parte. Ele escondia assim. João era um garoto fechado, que ele não punha pra fora. E isso estava fazendo muito mal para ele. É unanimidade entre os especialistas. Não adianta a pessoa apelar para dietas de vida curta, dieta radical, dieta que mexe com o corpo, mas não com a cabeça. Ela faz uma privação qualquer, emagrece, mas não vai permanecer magra. Porque as emoções vão continuar voltando e despencando na comida. Então, enquanto ela não resolver o fato